Olá, belíssimos e belíssimas do meu coração, como é que vocês estão? Esse é nosso super papo com o ex-aluno, hoje no caso com a ex-aluna, estou aqui com a Maria Gabriela Tirelli, vou chamar de Gabriela porque é como ela me pediu, e a gente vai bater um super papo aqui para entender as dificuldades, os obstáculos e as felicidades que vieram depois dessa longa caminhada até a tão sonhada vaga de residência médica. Muitíssimo bem-vinda, Gabriela, muitíssimo bem-vinda. Queria que você se apresentasse, falasse de onde você fala, da caravana de onde você vem, e como foi seu processo de aprovação e o que você está fazendo hoje. Só para o pessoal ter um cheirinho aí, que eu já sei que é super chique. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, Paulo, fico lisonjeada com o convite de estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre como foi o meu processo, a minha caminhada, e vale a pena, né, chegar até aqui, já estou dando um spoiler. Meu nome é Maria Gabriela, eu sou R1 de cirurgia cardíaca na Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, interior de Minas Gerais. Eu assinei o Medicare assim, no meio, quase no último minuto do 45, eu assinei por volta de março de 2024, né, que foi o ano que eu prestei. Eu me formei em dezembro de 2024. Perfeito. E claro que é um longo processo até a gente chegar aqui, né, chegar nessa conquista, e todo o processo assim começa com o primeiro passo. Fazendo simulado, fazendo questão, como que era seu rendimento assim nas questões no primeiro momento que você entrou, especialmente em relação a simulado, prova na íntegra, como é que era seu rendimento assim? Horrível. Não vou negar, não vou falar, nossa, eu arrasei desde o início, não. Nem arrasei até o final, já adianto para o pessoal. Como eu disse, eu acabei assinando a plataforma do Medicare, desviar um pouquinho da pergunta, porque eu achei mais didático, tinha dado uma sondada na plataforma, gostei da questão do algoritmo, dos simulados, aquela coisa mais cadenciada, mais organizada no direcionamento dos estudos. Eu estava no internato quando eu assinei o Medicare, e eu dividi os estudos conforme cada passo do internato que eu dava. Então, quando eu começava a fazer os simulados, eu tinha um desempenho desproporcional. Eu ia bem naquilo que eu já tinha estudado, que eu tinha visto no internato, e eu ia grosseiramente mal naquilo que eu ainda não tinha visto. O que, em tese, é justificável, mas quando você está em março de uma prova que você vai começar a fazer em outubro, isso é terrível, né? Meu primeiro simulado, eu não me esqueço, eu acho que eu tirei, tipo assim, 49%. Fui bem mal. Aí não tem, na minha opinião, não tem emocional que fique tranquilo numa hora dessas, né? No meu caso ainda, cirurgia cardíaca não é uma especialidade conhecida, não. Por exemplo, eu só na minha turma de faculdade, só eu queria cirurgia cardíaca. Então, assim, a gente fica naquela história de, você não precisa ir tão bem, roda. Infelizmente, eu não acredito que é bem por aí. A realidade hoje em dia das provas de residência não é mais essa. Tudo que é feito com seriedade é concorrido e vai ter candidato para brigar com você por isso. Então, assim, baseado nisso, eu tentei dar meu máximo nos simulados e nos estudos. Sim, e não tem nota baixa, né, que passe, não tem nota de corte baixa, não tem processo seletivo fácil, especialmente quando a gente fala de um monte de prova, mas que tem pouquíssimas vagas frente à quantidade de médico que tem no mercado tentando a prova, né? Exatamente. Então, a lei da oferta e da procura, né? Sempre vai ser muito difícil, eu acho que é sempre muito... É um período muito conturbado, né? E ter essa sensação de não conseguir... Essa sensação que você relatou de ir bem nas matérias que você já tinha visto, mas ir mal nas matérias que você não tinha visto, é uma dificuldade que muitos alunos nossos têm de conciliar o internato com a preparação para a residência. Como que foi para você essa conciliação, assim? Eu entendo que você já comentou comigo que teve essa preocupação, especialmente nas questões que você ia mal por não ter visto a matéria ainda, mas como que você foi absorvendo o que vinha do internato, integrando na sua prática e na questão, assim, nas questões que você ia fazendo?
Eu chegou num momento, meu último rodízio de internato era medicina da família e da comunidade. Uhum. Então, dentro das grandes áreas das provas, a gente enquadraria isso em preventiva, né? Preventivo, o conteúdo é menor. E aí, o que eu fiz? Quando eu fui adiantando, o cronograma é personalizado, né, do Medicaid. Então, assim, eu tinha acabado de estudar aquilo que eu estava no internato, que na época, na minha faculdade, a gente chamava de redes, que era um pouquinho de tudo, tinha psiquiatria, enfim. Então, eu acabei finalizando mais cedo, adiantando esse conteúdo do internato e finalizando. E a partir daí, eu segui apenas o cronograma do Medicaid, que foi a minha preparação da reta final. Não foi fácil, meu internato foi bem puxado na questão de presença, né? Sim, de Tem que carga estar horária, né? É uma lá, preparação para residência de cirurgia, né? Pois é, a gente tem que ter a presença, a gente tem que estar lá, tem que estar sendo participativo. Nossa profissão não é uma profissão que basta estar de corpo presente, então a gente chega em casa cansado e assim, foi na raça mesmo, sabe? Eu mediquei um sonho tentando todo dia fazer o melhor que eu podia. Aí, a partir desse momento que eu adiantei esse conteúdo, eu comecei naquilo que era mais importante para mim, conforme o cronograma. E aí, eu confiei no algoritmo, assim, fui. Perfeito. E como que você enxerga a sua evolução, assim, ao longo do tempo? Você falou que foi em março, né, que você entrou com a nota de Isso. 9 ali. E como que foi sua evolução, assim? Foi uma evolução constante? Qual que foi sua nota final na hora da prova? Lenta, desagradável, dolorosa. Brincadeiras à Às parte. vezes, uma montanha russa, né? Sobe, desce Exato, de exato. novo. Eu acho que minha solidariedade com quem está vivendo esse momento é imensa, porque é um momento de desafio mental, físico. A gente está naquela reta final, a nossa graduação não é uma graduação curta, são 6 longos anos, então você está naquele ímpeto de querer viver e comemorar aquela reta final, ao mesmo tempo você está com essa grande responsabilidade de continuar seu sonho. Então foi muito desafiador, mas assim, isso eu acho que construiu resiliência em mim para aguentar também a residência, que é outro desafio, viu? Sim, sim, Mas você me desculpa, eu comecei a falar e sim. Que é isso? pode repetir, por favor? Não, aí eu fiquei na dúvida de quanto você saiu, que você falou que foi 49, até quanto você chegou na prova, que a gente tinha comentado. Sim, eu teve uma prova. Ah, teve uma coisa também que foi um divisor de águas muito importante na minha preparação, que foi um simulado geral do Medicaid. Aham, Então, todo mundo prestou e todo mundo colocava a sua especialidade, e aquilo elevou minha autoestima, porque, se eu não me engano, eu fiquei em 8º lugar naquilo lá. aham. Então, eu falei, opa, peraí, tem mais que 8 vagas de cirurgia cardíaca. Perfeito, perfeito. Então, a gente fazendo essa matemática aí, acho que dá. E aí, minha evolução foi muito lenta, foi como você mesmo disse, Paulo, foi uma montanha russa. Eu tinha muita dificuldade, não era assim, eu sou ruim em preventiva, mas eu vou bem em outra coisa. Dentro de cada grande área, eu tinha o meu tendão de Aquiles. Sim, sim. Então, assim, foi sofrido, mas aí eu ia lá e fazia 200 questões daquele assunto. E assim, gente, chega uma hora que é mecânico, entendeu? É assim, Entra. você tá errando. Por quê? Vamos de novo. Por quê? E aquilo entra. E assim, gradativamente, eu fui melhorando. Mas assim, eu tinha os hiperfocos na onde eu ia mal, entendeu? Aham, Errei muitos aqui. Meu Deus, que estupidez. 200 questões daquilo. Aí aquilo clareava, entendeu? aham, E aí isso, o algoritmo, a porcentagem, ela é problemática, né? Ela não aumenta assim. Ela fala, caraca, você errou muito porque você acertou. Então, até eu aham. começar a acertar num curto espaço de tempo, foi muito progressivo. Meu primeiro simulado foi isso, de 49. No segundo, eu já fui melhor. Se eu não me engano, eu fiz 63. Sim, sim. Dá Então, um assim, foi. salto muito grande no início e depois é, entra num platôzinho assim, né? Foi exatamente o que aconteceu. Aí 63, 65. Na minha reta final ali, eu ficava entre 70 e 79. Para Aham. não dizer, teve um simulado que eu fiz 82, foi minha melhor nota. Sim, sim. Mas não fiz isso na prova também, mas foi o máximo que eu cheguei.
E o seu rendimento de prova, considerando que é uma prova, o PSU é uma prova com menos questões e tudo, seu rendimento na prova ficou por volta disso, né? Você saiu de 49 do simulado, chegou até 70, vamos pôr... daí a gente tem que fazer... 80% da prova, mais ou menos? Um pouco menos, né? Não, da prova... É que o PSU é uma confusão. Gente, aquele meme da Nazaré era eu fazendo a conta. Tentar chegar num valor super complicado, sim. E você falou que sua evolução ao longo desse ano teve esses altos e baixos, essa montanha russa. Como que você manteve a consistência de continuar fazendo questão, continuar fazendo o estudo ativo, que muitas vezes não é tão natural para a gente, que está sempre acostumado desde a pré-escola a ter um estudo muito passivo, com muita aula, muito material para ler. Como é que você conseguiu manter essa constância, essa consistência, mesmo nesse período doloroso, assim? Porque é uma dor, né? Não dá para mentir. No meu último ano de faculdade, eu só fiz questão. Eu não assisti mais aula, porque assistir aula é muito bom, a não ser quando eu estava com extrema dificuldade no assunto. E uma coisa que me foi muito positiva no Medic foram os textos. Então, eu dava uma lida nos textos, que eram resumos curtos ali, de no máximo 10, 12 páginas, revivia aquilo lá e questão. Dependendo do que era, eu nem lia o texto, eu não vou negar, não. Ia direto para a questão. Ia direto para a questão, aquela coisa bem mecânica, para ser bem sincera. Era doloroso, não é agradável. E para mim, para ser sincera, a pior parte foi essa incerteza, sabe? Você tá desprendendo ali tanto esforço, tanta coragem, né, de brigar com aquilo lá. E no meu caso, o meu último internato foi de MFC, mas o meu preceptor, excelente pessoa, excelente médico, aprendi muito. Porém, muito exigente em horários, eu não tinha muita flexibilidade mesmo, sabendo que as provas estavam logo ali. Então, assim, tinha dia que eu levantava 4 da manhã para fazer questão. E aí fazia minha meta de questões, porque não adianta também você chegar cansado e falar, vou fazer questão, porque você vai marcando, não pensa, não briga, e na hora da prova você tem que estar com aquela disposição de brigar, né? Exatamente, de brigar contra, na verdade, brigar para conquistar a disciplina, né, assim, para ela também ficar incutida na sua cabeça sem você ver que tá acontecendo. E claro que, assim, não é o começo que já é assim, né, essa consistência. Você sente que foi ficando mais consistente ao longo do tempo, conforme você foi fazendo mais questão, é aquele negócio do fazer para a vontade vir depois, né? Isso. Gente, olha, eu formei sem a vontade de fazer depois. Nossa, os dias que eu falava, não, hoje eu não vou fazer nada, aí você fica aquele peso na consciência, eu achava ótimo, não era... Mas assim, é aquela história, né? Eu queria isso, eu não queria... assim, colocar, dar as devidas proporções e colocar as coisas no seu devido lugar. Na minha opinião, não tem demérito nenhum trabalhar, não passar e focar naquilo. Por exemplo, eu tenho amizades, né, que tinham a instituição e a especialidade obrigatoriamente. Se não fosse ali, não era em lugar nenhum. Sim, então, isso daí é um desafio de outro patamar. Então, assim, se você tem isso para você, é o seu sonho, a sua vida. Muito vale aquilo, muito custa aquilo que muito vale. sim. Então, acho que assim, não passou e tá ali na luta, continue, não desanime. Mas, por outro lado, outra coisa que é muito importante, né, nesse processo de não desanimar, se cercar de pessoas que querem a mesma coisa que você. Por sorte, eu morava com as meninas que também fazem residência hoje e que ali a gente estava sempre se motivando. Meu namorado também estava empolgado em passar, passou também muito bem. E então é assim, a gente ter essa consistência de esse o preço, entendeu? Não é gostoso, não é agradável. Muitas vezes eu questionei se um preço tão alto valia tanto a pena. Mas é a vida, é a decisão que a gente toma, né? Quando a gente entra na faculdade. E assim, eu acho que a gente já é calejado, né? Passar na faculdade já é Passar é difícil, continuar é mais difícil ainda, se formar é mais difícil ainda.
Pois é, e aí a gente volta para essa luta no final da faculdade, que é passar na residência. Sim. E falando em passar na residência, eu vou te perguntar, mas dá para ver no seu olhinho e no sorriso que a resposta é muito óbvia. Está feliz hoje? Valeu a pena? Gente, um R1 feliz, mentiroso. Brincadeira. Olha, eu sou muito satisfeita com a minha especialidade. Eu gosto bastante. Assim, para quem não conhece, cirurgia cardíaca é uma especialidade de poucos centros, poucas vagas, né? Mas é uma especialidade que cresce muito. Esse papo de que a cirurgia vai acabar existe desde que o mundo é mundo. Na minha opinião, está longe disso. É uma área que cresce, que tem muita área de atuação. Então, você estando num bom centro, numa boa equipe, tem sim muito o que fazer e muito futuro dentro da profissão. É uma especialidade com alta mortalidade, então essa é a parte muito ruim, né? Você tem que aprender a lidar. E aprender a lidar com a morte, né? Sabendo que o que foi necessário foi feito. Mas é uma especialidade fantástica em técnica cirúrgica, em prognóstico do paciente, que cirurgia dentro da medicina tem alta mortalidade se tudo certo, né? Se resolvido o problema. Prognóstico, eu brinco, né? Tá pronto para correção silvestre. A cirurgia faz isso. O paciente entra ruim. E isso não existe nada que pague esse gosto de ver, sabe? Paciente frágil, ruim. Assim, se não operar, não vive até o fim do ano. E aí opera e sai muito bem. Sim, Com o vira problema consertado. oposto, né? Exatamente. A gente pega o órgão mais nobre do corpo humano, que é o coração, e Sim. conserta. Assim, é autoexplicativo. Tá tudo tranquilo. E deixa eu te perguntar, Gabriela, você comentou sobre as dificuldades no meio do caminho e tudo, e claro que tudo isso é uma preparação grande para a residência, eu sempre costumo falar isso, porque senão a gente fica muito focado na teoria, chega na residência, a parte humana fica para trás, assim, e a gente não vai se desenvolvendo para a cabeça da gente estar onde a gente quer estar ali na frente, né? Olhando para trás, assim, qual foi a maior mudança que você enxerga que você passou durante o ano da sua preparação? Seja mudança de estilo de estudo, de metodologia, seja mudança psicológica mesmo, mental, assim, o que você entende que foi sua maior mudança? Olha, foi mental. E foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, que foi assim, eu vou passar. Eu não sei, eu vou passar. Era tipo assim, eu não sei quando, mas eu vou passar. E eu espero que seja esse ano. E então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu tirei o peso das minhas costas, eu me confortei com certa certeza que eu não tinha, né? Mas assim, eu tava me dedicando. Então, assim, eu vou passar. Eu só não sei quando. O Eu acho que propósito isso. definido, né? Exatamente. Eu vou passar, eu não vou parar de estudar. Eu quero ser cirurgiã cardíaca e eu vou continuar. Sim. E foi a principal virada de chave. E aí eu parei por essa coisa que eu acho que todo estudante de medicina, ainda mais pela nossa formação, aquela coisa meio masoquista, né? Ah, eu errei, não sei o que. Então eu parei com essas crises. Eu errei e eu não quero. Então, que bom que eu errei aqui. E outra coisa que foi, aqui é a hora de errar. Que bom que eu errei aqui, eu não posso errar isso na hora da prova. E bora. E uma coisa que eu fiz que eu deixaria de dica para quem vai fazer prova, não fazer muitas provas. Como eu só queria passar, eu acabei desprendendo muita energia, tempo, dinheiro com muitas provas de estilos diferentes. Hoje, se eu não tivesse passado, eu teria selecionado bancas mais próximas, teria feito aí no máximo 5 provas. Sim, ter mais estratégia até nesse momento, né? Estratégia para prestar também as provas e não dispersar muito energia, né? Outra pergunta, da parte mais técnica, assim, que a gente falou sobre evoluir e tudo, qual que foi a disciplina, a grande área que você sente que você mais evoluiu? Que você tinha mais dificuldade e foi evoluindo ao longo do tempo? Ai, GO. GO. Nossa, gente, eu sei que GO do meu espaço amostral aí, todo mundo ama GO. Ai, GO é uma delícia de estudar. E eu fico calada, fico... Hoje em dia na residência... Gosto, odeia.
Não, nossa, nunca gostei. Tolerava o G, odiava o O. Não, nossa, era sofrido, sofri demais. E nas provas eu acabei tendo um bom desempenho em GO. Olha isso. Acredito eu que foi na base de muita questão, né? E de deixar o ego de lado, entender que estava errando e evoluindo com esses erros. Quantas questões em média você fazia assim por semana? Seja no início, depois mais para o meio do ano, depois no fim do ano? Eu tentava ali fazer 200 questões por dia. Aham. É um exagero, sim. Mas hoje, para ser sincera, eu me arrependo de não ter feito mais. Entendi. E Eu, você conseguiu ficar de março até outubro, novembro? A prova foi em... a prova do perfil foi, não sei se foi novembro ou dezembro. Eu acho que foi início de dezembro, quebrando cabeça para lembrar. Não, parece que é muito pouco tempo para eu estar tão esquecida, mas é que a vida na residência, né? Ela passa vários anos É, em pouquíssimo tempo. parece que foi há muito tempo, mas nem foi. Eu acho que foi final de dezembro, final de novembro, quer dizer. Final de novembro. Final de novembro, começo de dezembro. Você conseguiu ficar fazendo essa quantidade de questão, que é uma quantidade alta, é até muito mais do que a gente recomenda assim, para os nossos alunos em geral, do momento de março até o dia da prova, ou teve aqueles dias que assim, poxa, hoje foi muito mais, hoje Tiveram esses dias, sim. Em março, eu vou até me retratar. Em março, eu acho que eu comecei com 100 questões. E aí foi aumentando ao longo E para junho, julho, numa época dessa agora que a gente iniciou 200, que eu digo a gente porque tinha ali, né, os amigos todos, meu namorado, as amigas, que bora. E aí, daí também, tipo assim, domingo, sábado e domingo era o dia que eu tirava para fazer os simulados. Sim. E aí, se o simulado me cansava muito, eu falava, não, tudo bem, já fiz o simulado, corrigi o simulado, porque são 2 trabalhos, né, fazer e corrigir. Isa, não basta fazer as questões só, né? Porque o pessoal tem muito essa ideia de vai fazendo, X de Y. Não é tem que aprender com a questão, né? O estudo ativo está muito aí também. Porque senão é uma forma de estudar passivamente no estudo ativo, né? Que não é o que... Exatamente. E pensando assim, que a gente está em época de preparação, que tem muita gente querendo estar exatamente onde você está hoje, qual que é o maior conselho que você daria para essa pessoa que está olhando, poxa, eu quero chegar onde a Gabriela está hoje? Mantenha constância nos estudos, todos os dias que tiver aquele desânimo, aquele cansaço, pensar no que você quer ser. E aí eu acho que isso aumenta o combustível de todo mundo. Mas também sem desvalorizar a sua formação, porque ser médico já é uma baita conquista, né? Como eu disse no início, é uma formação longa, a gente sofre para passar, sofre. Eu, pra ser bem sincero, não sofri muito durante a faculdade, não. Eu aproveitei a faculdade. Mas celebre essa conquista e se sinta empolgado em estar correndo atrás da sua próxima conquista, que vai ser a aprovação na residência. Eu senti muita insegurança, muita tristeza mesmo em achar que eu não ia passar, que eu não ia conseguir, sendo que eu queria muito aquilo. E às vezes até duvidava, nossa, por que eu quero cirurgia cardíaca? Ninguém na minha família é médico, muito menos cirurgião cardíaco. Então, onde eu tirei isso? E assim, eu deixei essa vontade dentro de mim falar mais alto, ainda bem. Me esforcei e graças a Deus deu certo, sabe? Então, tentar manter a cabeça equilibrada, ter o seu momento ali de lazer no dia, fazendo esporte, música, alguma coisa, para também gastar um pouco dessa ansiedade, né? Dessa energia ruim. Sim. E focar, que vai dar certo. E assim, honestamente, eu acho que ninguém que passa sente que não vai, que vai passar. Entende? Tipo assim, sentir que você não vai passar faz parte da sua preparação de passar. Exato. O medo de não passar que acaba motivando para estudar mais, né? Então, assim, fica sempre aquilo, uma vozinha falando assim, entendo que é natural. Mas gostei demais do conselho, acho que é um conselho mais geral, que mostra também a parte de cuidado, né? Para além do estudo, que é fundamental, porque sem a cabeça boa, ninguém vai conseguir fazer a prova. Sem estudar, a pessoa até vai, faz, mas sem a cabeça no lugar, ninguém consegue chegar nem para ir para o local de prova. Eu tô falando isso, mas assim, no dia da prova também,
estive super nervosa, não estive nos meus melhores momentos, mas tudo é aprendizado, tudo é amadurecimento. Se fosse fazer essa prova hoje, com certeza teria adotado uma outra postura, mas eu acho que é isso que eu estou tentando passar aqui para vocês, né? Sim, Calma. E assim, o que é para, eu acredito muito nisso, né? O que é para ser da gente é. E o que é seu, né? E falando diretamente com os alunos que poderão me assistir, o que é para ser seu vai ser e vai chegar na sua mão e do seu jeito. E às vezes não da maneira que você sonhou, não no lugar que você sonhou. Cabe você decidir se você quer enfrentar, né? Essa barra conquista, barra frustração. Vi isso acontecer também, gente indo para um lugar que não queria. sim, sim, acontece muito e E pode falar, desculpa. não, desculpa eu, mas assim, às vezes a pessoa entra, não queria e se apaixona e era aquilo que queria. Às vezes entra, descobre que não queria nem aquela especialidade. E então, enfim, assim, são muitos cenários possíveis, mas eu acho que toda conquista, toda vitória tem que ser celebrada e isso tanto para a formação médica quanto para aprovação na residência. E outra coisa também que eu acho muito válido não menospreze jamais a sua conquista, seja passando ou reprovando. Não é qualquer um que bota a cara a tapa, não é qualquer um que fala eu vou me formar e eu vou prestar residência, porque é muito mais fácil para a gente formar e dar plantão, que é o Perfeito. sonho de consumo de todo mundo, né? Eu vou formar, eu vou dar plantão e vou financiar um carro. E uma casa. E uma casa, exatamente. Mas eu acho que isso é muito mais fácil de fazer, de novo, cada um sabe da sua realidade, das suas escolhas. Às vezes é melhor trabalhar, juntar um dinheiro aí e depois prestar a residência, mas ter essa coragem de falar, não, também quero passar agora, ela tem seu mérito e ela é muito válida. Então não menospreze sua decisão, tem em vista de que tudo é muito concorrido e que às vezes é muito triste, o que me dava muita ansiedade era eu fui bem, né? Se você for ver conceitualmente, poxa, acertar mais de 70% de uma prova, na minha humilde opinião, eu acho que é ir bem. E aquilo não ser o suficiente, né? E você fica nesse mar de insegurança de, eu fui bem, mas eu fui bem o suficiente para passar? Porque o que Isso. interessa é se você passa, né? Se você passa. Exatamente. Você tem que passar no que você quer, né? Esse que é o desafio. Exatamente. Então, assim, com calma tudo se ajeita e tudo chega lá. Mas mantenham na cabeça que quem está estudando, quem está se esforçando, vai passar. Perfeito, Gabriela. Foi um prazer imenso conversar com você, gente. Essa é a Gabriela, Maria Gabriela Tirelli de Freitas, chiquérrima cirurgia cardíaca da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso. Foi um prazer demais conversar com você. Acho que vai ser um papo super rico para os nossos alunos, que em breve vão ser seus colegas aí, seja na especialidade, seja no hospital. Em busca do R1, né? O sonho do R1 é ter um R1. Em busca do R1 perfeito, que é difícil e impossível quase, mas acontece. Eu fico à disposição, se alguém quiser tirar uma dúvida, e também à disposição aí do Mediquê, você, Paulo, para qualquer outra possibilidade, viu? Agradeço a oportunidade. Perfeito, Gabriela. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.